E até para quem não conhece, eu queria que você explicasse o que é espiritualidade cristã. Foi o motivo da gente estar aqui nesse podcast que a Luísa falou. Fiz uma pesquisa no meu Instagram e as pessoas não sabem o que é espiritualidade cristã clássica. E isso envolve muita história da igreja e tal. Fala aí, para quem não sabe, o que é espiritualidade cristã e depois a gente entra no Richard Foster. Legal. A espiritualidade cristã, ela vem da tradição, né? Que vem lá do comecinho, logo depois dos apóstolos, assim, né? No segundo, terceiro século, em que tem o momento em que Constantino torna o cristianismo parte do império, né? E aí os cristãos param de ser perseguidos e existe um movimento de alguns cristãos que eu considero como uma primeira reforma. Sim, é verdade. Uma primeira reforma assim, espiritual que o Espírito Santo conduziu, eu vejo, para a retirada desses cristãos desse contexto. E eles começam a fundar, né, assim, nesse momento não fundar monastérios em si, mas eles vão para o deserto e começam a praticar uma espiritualidade, uma vida de devoção, de oração, de contemplação, de muita renúncia, né, de muita dedicação às coisas espirituais e não dedicação às coisas carnais ou mundanas e tal. E é até interessante olhar para esse movimento como algo super extremado, assim, né? Particularmente, é muito interessante na minha história em si, porque eu tenho muito essa relação com a espiritualidade clássica e que é muito reforçada pela minha própria personalidade, por eu gostar da reclusão, eu gosto muito das disciplinas interiores, mas eu venho de uma tradição reformada e de uma tradição missional, né? Assim, é verdade. Meu pai ele tem um movimento de igrejas missionais, né? Que conversam muito com a cultura, que tentam dialogar com o que a cultura está falando e traduzir o evangelho para essa cultura, né? Então, eu sempre vivi muito nessa tensão entre a devoção e a missão, né? E hoje eu consigo integrar isso, entender o quanto a devoção é o coração para que você tenha como ter gás para a missão. Sim, né? Faz sentido. E o quanto a missão é o nosso destino, mas a gente precisa cuidar aqui da nossa vida interior espiritual, que eu acredito que a espiritualidade clássica ela traz para a gente essas ferramentas para a gente cuidar dessa vida interior para o cumprimento da missão exterior. Né? E eu acho que esses caras, eles foram um pouco ao extremo, assim, puxaram a corda para um lado, né? De total reclusão, de considerar o corpo como algo, né? As coisas do tem corpo. Os exageros, tem os né? exageros. Mas ali no meio tem tem muita beleza de você perceber o quanto você consegue ter métodos para treinar a sua alma, né? Assim, eu acho que às vezes a gente acha que a gente se converte e aí a gente já vira santo, assim, né? Da noite para o dia. E a gente, às vezes, espera coisas muito milagrosas, miraculosas, né? A gente fala, eu estou lutando contra esse pecado. E aí eu falo, Senhor, por favor, me liberta desse pecado. E a gente esquece que Deus usa pessoas e processos. Sim. Os milagres acontecem, eu creio. Mas eles são a exceção. E o fato de o Senhor usar pessoas e processos, o fato de você estar orando por libertação e você não ser libertado sobrenaturalmente naquela hora, mas você levar um processo, não faz daquilo menos sobrenatural. Sim. Menos milagroso. É só que o Espírito Santo geralmente usa pessoas e processos. Sim. E a gente na nossa cultura ainda mais instantânea, a gente fica esperando milagres e coisas que não envolvam o nosso engajamento no processo. Né? Que é o ponto da santificação. Exatamente. Que foi o que o livro do Schaeffer me pegou. Foi assim, a gente sabe o que Jesus fez no passado, a gente sabe o que é o nosso futuro, a eternidade, tal, Jesus vai voltar. Mas e o meio? Como que vive o evangelho no meio? Me ensina a viver o meio. Aí eu acho até que a conexão do Schaeffer para a espiritualidade clássica é isso. Me ensina a viver uma vida cristã, saudável, santa. É isso. Hoje em dia, que Jesus não está aqui pessoalmente, né?
A gente tem o Espírito Santo e aí é bastante isso. Exato. Isso é muito forte. E eu acho que, assim, fazendo o gancho ali com a teologia missional também, né, o calvinista, que é muito da onde eu bebo também, de a gente se considerar como governantes, né, e co-criadores da realidade com Deus. Então, existe um nível de engajamento nosso que o Senhor deseja que a gente tenha, né? E às vezes a gente olha, talvez existem pessoas que tenham um preconceito para com as disciplinas espirituais, como se fossem coisas legalistas, ou que você está fazendo coisas, ou obras, não. Mas são meios de você estar disponível para a graça fluir através de você. Porque o Senhor, ele é Senhor, ele é Rei dos Reis. Ele criou a gente para governar bem a nossa vida. E ele não vai sobrepor aquilo que a gente não abrir mão. Sim. Então, acho que o que o Schaeffer fala muito, ele fala muito sobre a fé ser o exercício de abrir as mãos. As mãos vazias da fé. As mãos vazias da fé. E eu acho que as disciplinas espirituais são treinamento para a nossa alma se manter nesse estado de mãos abertas para receber a graça que vai nos transformar. Sim. E é uma colaboração com Deus. É uma cocriação. Chega um momento que você fala, aonde é que a minha atitude termina e a ação de Deus? Não sabe.